Fala pessoal, gente bonita, a paz do Senhor Jesus, cadeirante, avançai na área mais uma vez. Hoje é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, que valor esse domingo de Páscoa tem para você? Bom, para nós cristãos tem um valor significativo, espiritual e principalmente memorial, né? Porque hoje, nesse domingo de Páscoa, 2024 anos atrás, o nosso Senhor ressuscitou. E a Páscoa judaica, a Páscoa dos judeus, é diferente da nossa Páscoa, né? A nossa Páscoa representa a sexta-feira da Paixão, representa a morte, né? Onde Jesus foi julgado, passou por uma audiência, cuspido, esbofeteado, foi açoitado, recebeu uma coroa de espinho, lançaram sorte da vestimenta dele, e ele subiu ao Gólgota e foi crucificado, e ele disse: tudo está consumado, ou seja, tudo está pago. Né? Paulo vai dizer que a nossa dívida foi cravada na cruz, a cédula que era contrária a nós foi cravada na cruz. Que cédula é essa? Ou seja, uma dívida impagável. Só para você entender rapidinho, eu não vou me alongar nesse vídeo. Tipo assim, sabe aquela dívida? Você já teve uma dívida? Uma dívida assim, não sei, de R$500, R$2.000, R$3.000. Tem gente que às vezes se mete em cada dívida aí, como diz aí a rapaziada, cabulosa, que faz com que a pessoa entre em desespero. Tem outros que tiram até a própria vida. Às vezes o camarada corre atrás de agiota, corre atrás de parente, na tentativa de conseguir pelo menos a metade, 70% ou 50% do dinheiro para tentar amenizar a dívida. Agora pensa numa dívida, trazendo agora aqui para o campo das ideias espirituais, agora pensa numa dívida impagável que o homem não tinha condição nenhuma de pagar. E eu provo isso porque em Mateus 16, versículo de número 25 e 26, Jesus disse assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma, que recompensa o homem dará em troca da sua alma? Todo o tesouro, todos os bens adquiridos, todos os bens materiais, pode ser a fortuna do Elon Musk, pode ser a fortuna daquele que é o dono do Facebook, pode ser a fortuna dos maiores magnatas e influencers do mundo todo, para pagar a dívida, cancelar uma dívida, a dívida do nosso pecado. Tudo isto é nada. Tudo isto é nada diante do que foi feito na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, tudo está consumado, ele estava dizendo, olha, minha missão eu completei, através do sacrifício perfeito, que sou eu, porque Paulo vai dizer em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que ele se despojou de toda a sua glória, ou seja, de todos os seus atributos, ou seja, onisciência, onipotência, onipresença, e ele assumiu a forma humana, e ele morreu e morte de cruz. Então ele pagou a nossa dívida, e essa dívida foi com sangue. Aí ele foi sepultado num jardim e numa sepultura de rico, do José de Arimateia. Só que anteriormente falando, ele já tinha dito assim: olha, é necessário que o Filho do Homem seja escarnecido pelos príncipes deste povo, pelos escribas, e etc, etc. Em várias passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele sempre deixou claro sobre a questão do seu sofrimento, sobre a questão da sua morte, mas isso aqui é forte, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para você que crê. Mas ele disse, mas é necessário que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscite. Ele estava falando do profeta Jonas, ele disse, olha, assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele falava sobre a morte e a ressurreição dele. E nesse domingo, que é o domingo de Páscoa, 2024 anos atrás, ele ressuscitou. Maria Madalena foi até o sepulcro, quando chegando lá, tinha uma guarda, Mateus capítulo 27, tinha uma guarda lá, a guarda do templo, porque os judeus, eles disseram, principalmente os fariseus disseram assim, olha, esse impostor aí tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia.
Então vamos colocar uma guarda lá para vigiar o sepulcro, para que caso os discípulos dele não venham pela madrugada e pegue o corpo, e essa ideia aí de que ele ressuscitou ao terceiro dia não se divulgue, não se espalhe em todo Israel. Quando Maria Madalena chegou, as mulheres chegaram lá para visitar o sepulcro do Senhor. Um anjo desceu, seu aspecto era como de um relâmpago, a terra tremeu e olha, fascinante. Todos os soldados da guarda do templo viram aquilo dali, ficaram perplexos e atemorizados. Aí o anjo disse assim: por que buscai aquele que vive? Por que buscais no meio dos mortos aquele que vive? E o anjo disse: ide, vão, e ele encontrará vós, ou seja, vocês, na Galileia. Ele ressuscitou, glória a Deus. Esse é o valor da Páscoa para nós. O valor da Páscoa no judaísmo está em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 3, que Deus instituiu pela primeira vez a Páscoa, e isso seria estatuto perpétuo. E o símbolo da Páscoa, o símbolo pascual, não é o coelho, tá? Se você cria que era o coelho, não é o coelhinho da Páscoa. Em primeiro lugar, coelho não põe ovo, tá? Só para a gente entender. O verdadeiro símbolo pascual no judaísmo é um animalzinho de 7 dias chamado cordeiro. E quando Deus institui esse cordeiro no meio da família, Deus estava dizendo assim: olha, esse cordeiro, tipologicamente, ele representa o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ou seja, o próprio Cristo. Aquele animalzinho de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, nada mais, nada menos representava quem? O Cristo. E como o Cristo simbolicamente estava na família, então ele representa comunhão, compaixão, misericórdia, agregação, ou seja, Deus estava transmitindo a seguinte mensagem: o meu Cordeiro Pascual, ele é necessário para as famílias. Que esse domingo seja um domingo de bênção sobre a tua vida, sobre a tua parentela, e que esse domingo possa ser um domingo assim onde Jesus possa ressuscitar teus planos, possa ressuscitar teus sonhos, possa ressuscitar teus projetos pessoais, em nome de Jesus. Eu passei que eu não poderia deixar de fazer um vídeo como esse, de apresentar essa história, essa curta história que eu contei, resumida, forma abreviada para vocês aqui. Jesus vive, ele ressuscitou, e ele disse em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vive, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Feliz Páscoa para você, beijo no coração, amém.